Bom dia, queridos. Estamos vivendo um momento crucial da humanidade, um momento extremamente delicado e determinante para todos nós, tá? Então, tudo que a gente fizer agora, nesse instante, vai determinar esse nosso futuro, né, que por enquanto é extremamente incerto, né? A gente não sabe exatamente com o que a gente está lidando, a gente sabe que é muito forte. Essa pandemia, ela tá mexendo com o mundo inteiro, e o mais importante é que vocês não se sintam sozinhos, tá? Estamos isolados, porém juntos, tá? A gente está andando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, assim, a gente precisa exercitar esse nosso ser social. Então, não podemos ser individualistas, né? E provar para nós mesmos que a gente consegue viver e se preocupar com o nosso próximo. É a única maneira que a gente tem para conseguir lidar com essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo. Então, queridos, vou falar algumas dicas aqui de como a gente deve proceder, né, no nosso dia a dia. Não mudem a rotina de vocês, continuem acordando cedo. Vocês têm um horário da escola, esse horário ele vai te ajudar a se organizar no dia a dia. Então não precisa atropelar as coisas. Pega a segunda-feira, né, estude as aulas que você teria presencialmente na segunda-feira. Todos os professores estão gravando vídeos de orientação, de auxílio, de apoio. O Plural é uma ferramenta fantástica. Então acho que é um momento da gente pensar, refletir sobre as nossas relações, principalmente com as tecnologias. Eu sempre tive muita dificuldade para lidar com a tecnologia, com a nova informação. Então, assim, nunca tive Facebook, nunca tive Instagram, entre outras mídias. Só que eu tô tendo que rever esse meu lado. Eu acho que é importante. Então, assim, eu estou assistindo videoaulas, tô vendo pelo celular, pelo tablet, pelo note, para sentir como é essa ideia dessa nova interação, queridos. Então não mudem a rotina de vocês, acordem cedo, bem dispostos, tomem um cafezão da manhã, arrumem um lugar legal, uma mesa legal para você poder interagir com o conhecimento. O que a gente não pode é fingir que não está acontecendo nada. A escola está à disposição de vocês, os professores também. Então, eu estava pensando num formato mais ou menos que eu vou apresentar para vocês hoje. Tá? Eu assisto a aula do Plural, tá? E vou acrescentando algumas coisas, né? algumas questões de curiosidade, atitude de curiosidade. E aí em outras aulas eu posso até resolver alguns exercícios, se a gente achar necessário, a gente vai fazer isso também. Então vamos lá, queridos, vamos começar a nossa aula. A gente está trabalhando a ótica geométrica, na verdade está encerrando essa parte aqui na apostila 1. Então a gente viu toda a parte dos princípios da ótica geométrica, a gente conversou sobre a reflexão dos fenômenos da ótica, a gente viu espelhos planos, formação de imagens de espelhos planos, campo visual, cor dos objetos. Aí a gente entrou no estudo dos espelhos esféricos, né, côncavos e convexos, e na última aula vocês me ajudaram, né, a representar cada uma das imagens, suas características, né, que é bem importante a gente dominar essa construção de imagens. Agora, queridos, a gente vai entrar num novo fenômeno, tá? O fenômeno da refração, que diz o seguinte: se a reflexão, né, corresponde a uma onda incidindo numa superfície e permanecendo no meio, a refração ela vai incidir numa certa superfície e vai mudar de meio. Então imagine um vidro plano comercial, tá? Um vidro transparente, que você vai perceber que você, olhando para esse vidro transparente, você vai conseguir ver os objetos que estão lá do outro lado. Ou seja, está ocorrendo uma refração.
Aí por quê? Se você está vendo esse objeto pelo vidro, indica que a luz está saindo, viajando pelo ar, vai incidir nessa superfície, vai mudar para o vidro, do vidro novamente para o ar e vai chegar até seu olho. Tá? E aqui é muito importante, queridos, a gente já entender que em toda a refração existe uma reflexão. Tá? Então, assim, vocês vão fazer esse exercício na casa de vocês mesmos. Vocês vão perceber que olhando para um vidro plano e transparente, né? Você vai conseguir ver o objeto do outro lado, porém vai se ver também. Você vai ver sua própria imagem. O que indica que em toda mudança de meio, toda refração, ocorre uma reflexão. A gente já vai detalhar com mais carinho isso. Então vamos lá, queridos. Ó, refração, mudança de meio de uma onda qualquer. Necessariamente, quando uma onda muda de meio, ocorre a mudança, a alteração na velocidade e no comprimento de onda. O comprimento de onda a gente representa por essa letra grega aqui, o lambda. Então é o tamanho da onda mesmo. Pois bem, então como é que a gente representaria uma refração? Eu fiz um raio de luz, ele está no meio 1 e vai incidir nessa superfície e mudar para o meio 2. E aí eu gosto de usar essa expressão vem e vai para facilitar a sua análise. Então, nesse caso, perceba que o raio ele vem do meio 1 e vai para o meio 2. O que acontece com essa onda? Vai ter uma alteração na velocidade e no tamanho dela, no comprimento de onda. Nesse caso, mudando do meio 1 para o meio 2, esse raio se aproxima da normal, que é a mesma normal que a gente utilizava como referência nas reflexões. Então perceba aquele primeiro exemplo que eu dei para você, que você vai fazer na sua casa, você já vai entender aqui a representação. Essa linha pontilhada está representando a reflexão e aqui a refração. Então perceba que você vai conseguir ver o objeto lá fora, olhando pelo vidro transparente, porém você consegue ver a sua imagem também. Legal? Então aqui, ó, aqui eu estou representando a reflexão. Percebam que as duas leis da reflexão, elas continuam válidas, ou seja, os raios são coplanares, compartilham do mesmo plano, e o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tudo bem? Mas como não é o tema da nossa aula, vamos se concentrar na refração. Qual é a grandeza física que vai mostrar para a gente o quanto e de que forma essa velocidade aqui vai mudar? É esse Nzinho aqui que a gente chama de índice de refração, certo? Índice de refração. Tá? O que significa o índice de refração? Ele vai mostrar para a gente quantas vezes a velocidade de propagação nesse meio específico vai ser menor que a velocidade na luz do vácuo. E por quê? Porque a velocidade da luz no vácuo, ela tem o seu maior valor. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, né? 300 mil quilômetros a cada segundo. E aí é legal, queridos, a gente pensar aqui e fazer uma analogia de índice de refração com densidade. Vai ficar mais claro, mais fácil para você entender. Então o que acontece? Quando um raio de luz muda de um meio menos refringente para um mais refringente, ou seja, de um meio menos denso para um meio mais denso, você vai perceber que a velocidade de propagação da luz vai diminuir. E por que vai diminuir? Porque a luz, assim como a onda de TV, a onda de rádio, o raio-x, o calor que a gente troca, são ondas eletromagnéticas. E a principal característica de uma onda eletromagnética é que ela viaja em qualquer meio, material ou não. O que é um meio não material? O vácuo, o espaço. Então, assim, no vácuo, essa onda atinge o seu maior valor da velocidade. Quando ela entra na atmosfera, o fato do ar ser um meio material vai fazer com que essa velocidade da luz diminua um pouco. E por que pouco? Porque a densidade do ar é pequenininha. Tá? Ou seja, quanto mais denso o meio,
mais matéria tiver esse meio, menor vai ser a velocidade da luz. Olha que analogia legal. Inclusive dá para você pensar em ondas mecânicas também, o som, né? Característica de uma onda mecânica do som. Ele não se propaga no meio não material, no vácuo, por exemplo. Tá? Porém, esse fato, né, dele adorar meio material faz com que a velocidade da onda mecânica aumente. Então, por exemplo, o som no ar ele se propaga aproximadamente com velocidade de 340 metros por segundo. Já numa barra de alumínio, por exemplo, se eu percutir uma barra de alumínio, o som vai se propagar nela com uma velocidade de 5.000 metros por segundo. Só para você ter essa ideia de que quanto maior a densidade do meio, maior é a velocidade de propagação da onda mecânica, menor será a velocidade da onda eletromagnética, que é o nosso tema, já que a gente está falando de luz. Tudo bem? Então é legal você pensar em índice de refração com densidade, porque eu já vi em muitos casos, exercício de vestibular, ele só falar sobre a densidade e pedir para você fazer algumas análises em relação a esse raio de luz, a essa refração, a esse fenômeno que está ocorrendo. Então vamos lá, queridos. Ó, no vácuo, a luz atinge sua maior velocidade. Quando ela muda para um meio, né, um meio material, essa velocidade diminui. Por quê? Porque o índice de refração desse meio vai ser maior que o índice de refração no vácuo. Olha que interessante. Então, quanto mais denso, menor é a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética. Pois bem, aqui a gente aproxima o índice de refração do ar do vácuo como sendo 1, né? Seria C dividido por C, 1. Mas por que se o ar é um meio material? Por conta da densidade do ar. É muito pequena a densidade do ar, o índice de refração do ar. Então, por aproximação, você vai afirmar que eles têm o mesmo valor. Inclusive, né, o valor do índice de refração do ar, o exercício possivelmente não vai te dar. Então você já tem que saber que ele é 1. Legal, se você quiser calcular o índice de refração relativo entre dois meios, 1 e 2, por exemplo, tá tranquilo, com as velocidades de propagação do meio 1 e meio 2, você consegue fazer esse cálculo. Muito legal, galera. Ó, um cara chamado Snell, ele sacou um negócio bem interessante. Olhem só para esse seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refratado. Sempre que ele dividia, né, experimentalmente, ele dividia o seno do ângulo incidente pelo seno do ângulo refratado, dava um número constante. Então ele conseguiu observar isso, o que possibilitou a gente compreender melhor esse tipo de fenômeno. Então aqui eu coloquei para vocês a lei turbinada Snell-Descartes. Percebam que aqui você tem 3 igualdades. Então você sempre vai analisar pegando 2 partes, certo? Por exemplo, se eu quiser analisar o que eu estava conversando com vocês aqui, ó, índice de refração e velocidade, eu posso pegar essas 2 partes aqui, ó, do meio. Então olha só, a onda vem de um meio, vem, vai, vai. Ou seja, se você olhar essa expressão, você vai perceber que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, como a gente estava vendo aqui. Né? Quanto maior o índice de refração desse meio, maior a densidade, menor vai ser a velocidade de propagação. Olha como faz muito sentido. Então essa lei turbinada, você sempre vai escolher 2 partes para você poder discutir e analisar a sua situação. E aí também, queridos, importante a gente relembrar um pouquinho do espectro da luz visível, que a gente viu quando estava conversando sobre a cor dos objetos, para a gente entender que também a luz monocromática, que são as 7 cores do arco-íris, lembra? Ave, elas vêm da decomposição da luz branca, certo? Porém, depois da refração, vocês vão perceber que elas têm velocidades diferentes, elas vão ter tamanhos diferentes.
E isso é extremamente importante para a gente. Tá? E por quê? O vermelho ele vai ter a maior velocidade. Analisa essas duas partes aqui. Maior velocidade, maior comprimento de onda. Então aqui você vai entender que o vermelho, né, ele tem uma onda grande, tem um comprimento de onda grande. Abaixo desse vermelho, que são as ondas infravermelho, o calor que a gente troca com o meio, por exemplo, são ondas grandes, uma frequência pequena, né? Não são ondas muito energéticas. Porém, dá uma olhada no violeta aqui. Ela tem uma velocidade menor, ela desvia mais. Porém, ela tem uma frequência grande, uma energia muito grande. É por isso que ondas acima do violeta, né, as ultravioleta, elas têm um poder, uma característica muito peculiar, muito específica, que é a alta penetração, penetrabilidade. E por quê? Porque essa onda é pequenininha. Tá? Ela tem uma frequência alta, é uma onda pequena. Então perceba que quando você compra um protetor solar, vai estar escrito, ó, protege contra os raios ultravioleta, né? É exatamente isso. Porque tem um alto poder de penetração, então você tem que se proteger dela mesmo. Então, raios gama, raio X são ondas acima do violeta, né? Tem alto poder de penetração. Então, queridos, a gente encerra essa nossa primeira aula. As dúvidas que forem aparecendo, a gente vai interagindo e vai contornando a situação da melhor forma possível. Estou aqui para ajudá-los em qualquer coisa e que a gente possa contornar da melhor maneira possível, né? Tchau, tchau, queridos.